Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Carlo Ancelotti, com a informação que foi dada pelo GE, pelo André Rizek, também no Seleção Sport TV, confirmando que dentro da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol já trabalha com o acerto do Ancelotti para a seleção a partir de 2024. É claro que isso rende muito assunto, porque é um tema que gera opiniões diferentes. Então o espaço está aberto aí nos comentários. Você acha que é uma boa, acha que é ruim, acha que a condução foi ruim, acha que é o nome certo, mas da maneira errada, enfim. Todas as opiniões aí são válidas e é natural que a gente ouça e veja e leia diferentes opiniões sobre isso. Para mim, é um nome impressionante para o cenário do futebol de seleções e até por isso eu acho que vale a pena, já começando pela resposta, se é que existe uma resposta mais direta para isso. Acho que vale a pena porque o futebol de seleções hoje, e aí eu não estou falando só do Brasil, estou falando da realidade das seleções ao redor do mundo, ele não tem acesso a esse nível de treinador. A gente está falando do Ancelotti, que é um dos maiores treinadores dessa geração no futebol mundial. Então, se a gente for elencar grandes nomes, nomes importantes do futebol mundial aí nos últimos 20, 30 anos, claro que a gente vai falar do Guardiola, a gente vai falar do Mourinho, a gente vai falar do Klopp, a gente vai falar do Ancelotti e mais alguns também. Mas esses talvez sejam os principais nomes da atual geração do futebol mundial. E é meio impensável, qualquer um outro desses nomes, você tentar projetar para uma seleção. E há quanto tempo a gente já não fala sobre a força do futebol de clubes no cenário e no contexto atual? Então, as seleções pelo mundo não contam, os países não colocam no cargo da sua seleção nacional o melhor treinador da sua nacionalidade, porque eles geralmente não estão afim, eles já não estão interessados, porque o futebol de clubes, além de ter uma dinâmica completamente diferente em termos de dia a dia de trabalho, oferece salários maiores, oferece até desafios com holofotes que o futebol de seleções só vai te oferecer de 4 em 4 anos numa Copa do Mundo, ou dependendo do continente, uma Euro, claro, no caso do continente europeu, te dá um holofote muito grande. Mas você jogar uma Champions todo ano, você jogar uma Premier League, você jogar os grandes campeonatos, é uma outra realidade, além do trabalho que exige de uma forma diferente qualquer treinador. Então, quanto a isso, não tem muita questão, né? Os grandes treinadores do futebol mundial já há muito tempo estão nos clubes e não nas seleções. O Brasil é uma exceção, até pelo fato de que o futebol brasileiro de clubes não representa a elite do futebol mundial já há muito tempo. Claro que tem inúmeros aspectos e fatores para isso, né? É o caso de ficar entrando e aprofundando muito nisso. Mas se a gente pensar ali na transição dos anos 90 para os anos 2000, a gente sabe sobre a diferença financeira que fez com que basicamente todo mundo do Brasil de maior qualidade fosse jogar na Europa. Então, o futebol brasileiro viu esse degrau aumentar entre os clubes de elite do Brasil e os clubes de elite da Europa, tô falando dos principais. Então, como o futebol brasileiro de clubes não está na primeira prateleira do futebol mundial de clubes, é natural que por aqui ainda existe essa ideia de que a seleção é o ponto máximo, de que a seleção é um objetivo profissional para os treinadores. Eu não tenho nada contra isso não, tá? Eu acho justíssimo que seja assim. Então, até pelo fato de que os treinadores brasileiros têm pouca penetração no mercado europeu, então são pouquíssimos os treinadores brasileiros que têm experiência em grandes ligas, em grandes clubes na Europa, a seleção vira não só um grande objetivo, um sonho de você ter a oportunidade de comandar uma seleção que significa tanto para o futebol mundial como é a brasileira, mas também é uma forma de você mostrar o seu trabalho para o mundo, já que no Campeonato Brasileiro, muitas vezes, e acho até que por uma questão de falta de organização, de valorização do próprio produto, muitas vezes a Europa, se a gente tratar a Europa como centro do futebol mundial, ela não está dando tanta importância assim ao que acontece nos clubes do futebol brasileiro. Mas esse é capítulo para uma outra história, que tem tudo a ver com uma liga forte, com uma liga que pode ser melhor trabalhada, com um produto que pode ser melhor, com um potencial enorme que o futebol brasileiro de clubes tem e não explora. Tem muito para caminhar e para avançar em relação a isso. Mas esse é um ponto. Então, a gente já começa pela simples constatação de que os melhores treinadores não estão na seleção, ou nas seleções. Claro que a gente poderia falar que o Tite é o melhor treinador brasileiro, e ele estava na seleção, justamente por conta desse cenário que faz o Brasil ser uma exceção. Quando a gente fala de Itália, de Espanha, de Alemanha, enfim, os melhores treinadores não são os que estão na seleção, por mais que a gente tenha eventualmente bons treinadores ocupando esses cargos. Mas enfim, então a gente chega no ponto que saiu o Tite, não tinha nenhum nome. O Brasil não tinha um nome imediato, uma unanimidade, aquele cara que era o próximo na fila, como em outros momentos na história da seleção brasileira a gente tinha essa definição até meio natural, meio fácil. Dessa vez não era o caso.
Então a gente pode contestar a condução, a gente pode contestar o fato de que o Brasil está sem um norte nessas datas FIFA do início de 2023. Então no pós-Copa não foi feito um planejamento para pelo menos ter um rumo. E aí eu acho que tem uma crítica que é importantíssima de ser feita. O Brasil já poderia ter definido o seu caminho, ainda que fosse o Ancelotti para 2024, no meio de 2024, mas não desperdiçar completamente o início de um processo. Porque aí a gente entra nas justificativas que podem ser usadas para defender ou para atacar a contratação do Ancelotti. Então vamos começar pelo começo. Se a gente for olhar para nomes disponíveis, acho que é unânime que não existe um nome melhor, que não existe um treinador mais testado e aprovado em diferentes ligas na elite do futebol. O Ancelotti é um treinador muito flexível, seja na questão da forma de lidar com os jogadores, sempre foi muito conciliador, acho que esse é um ponto importantíssimo e que faz dele um nome de sucesso no Real Madrid, por exemplo. Eu até gravei um vídeo sobre como o Florentino Pérez enxergava no Ancelotti essa possibilidade de uma bola de segurança, pensando nos traumas anteriores. Eu gravei isso quando o Ancelotti volta para o Real Madrid, no momento até que ele estava em baixa na carreira, né? Se a gente pensasse o rumo que a carreira do Ancelotti ia tomando e essa retomada dele no Real Madrid acabou o colocando novamente no status de um dos grandes treinadores que ele é. Não estava, mas é, ao longo da carreira. Então, assim, em termos de nome, de capacidade, de flexibilidade tática, de ser um cara capaz de montar o time de acordo com os jogadores que tem. Então, ele não vai estar preocupado em colocar em campo um time para encaixar num modelo pré-estabelecido. Ele fala abertamente disso no livro dele. O livro dele tem, no início da carreira, ele fala sobre como a forma como ele optou por lidar com o caso Zola no Parma definiu o que para ele foi um dos grandes erros da carreira, que é a questão de eu vou jogar num sistema que não tem espaço para esse 10. Então, pode vender o 10. E ele acaba abrindo mão de um jogador que poderia ter feito história no clube, que poderia ter feito muito sucesso com ele. E ao longo da carreira, por perceber isso, ele vai mudando sistemas, vai sendo um treinador muito flexível no sentido de se adaptar ao que tem nas mãos. E acho isso ótimo para a seleção brasileira e até para o perfil do jogador brasileiro também. Não ter alguém muito rígido no sentido tático mesmo, no sentido de tentar estabelecer ali um jogo e aí não importando o jogador que tem nas mãos. Não que isso sempre seja um problema, tá? Você pode executar bem ou mal qualquer que seja a sua ideia de jogo. Mas acho muito interessante pro futebol brasileiro ter alguém com esse perfil do conciliador de grupo e do treinador flexível taticamente no comando da seleção, além de ser um cara testado nas principais ligas do planeta e com tanto sucesso também. Então, do ponto de vista tático, técnico, de carreira, de prestígio, acho que não tem nada a criticar em relação à escolha do Ancelotti. O que a gente entra é na questão justamente dessa condução. E aí muita gente vai falar sobre mas a seleção está se sujeitando a isso. Pois é, assim, se a gente for pensar nessa hierarquia entre o futebol de clubes e o futebol de seleções, a gente volta para o primeiro tópico do vídeo. Não é a realidade ver uma seleção, mesmo uma seleção brasileira, ou se a gente pegar outras das mais importantes, tirando treinadores da primeira prateleira do futebol mundial de clubes. Então é natural que você tenha algumas condições. E a gente não está falando também de um treinador qualquer que está solto no mercado, um treinador com contrato no Real Madrid. Então a gente está falando do maior clube de futebol do planeta. E também, que aí eu acho que tem até um ponto que como, aparentemente, até pela informação que foi divulgada, não vai haver nenhum tipo de confirmação ou de divulgação oficial da CBF por parte desse acerto, até pela questão do contrato dele com o Real Madrid, e a gente sabe como esse tipo de acerto sendo divulgado oficialmente, ele poderia comprometer a relação, se a gente lembrar como foi, por exemplo, o caso Lopetegui, que aí era o contrário, né? Ele tinha contrato com a Espanha e acerta para comandar o Real Madrid depois da Copa do Mundo de 2018. Só que essa notícia é oficializada e o Lopetegui é demitido logo na sequência e a Espanha muda de técnico a dias do início da Copa do Mundo. Achei que a condição foi péssima naquele momento também. Mas existe um pouco dessa questão, até do orgulho, né, de como assim não vai dar 100% de atenção para o clube que você tem contrato, ou para a seleção que você tem contrato? E aí eu acho que está o grande ponto para a gente debater, que é a questão do processo e da importância do ciclo. E aí eu acho até importante ser coerente também em relação à forma como cada um enxerga o ciclo. Porque, por exemplo, para mim qualquer opinião nesse sentido é válida. Vale a pena? Espera, não espera? Dessa forma não valia a pena? Era melhor correr atrás de outro? Tudo bem. A única coisa que eu acho incoerente é, para quem fala que o ciclo de Copa do Mundo não vale nada, chegar agora e falar, mas não pode esperar tanto tempo, tá perdendo tempo. Aí é incoerente. Agora, eu defendo a importância do ciclo por achar que o processo de um trabalho, que um trabalho é um processo de evolução, de desenvolvimento. E por mais que a gente possa falar sobre a facilidade que o Brasil vai encontrar para se classificar para a Copa,
você no mínimo perde tempo de jogos competitivos. Ah, isso pode não impactar na classificação final. Muito provavelmente não vai impactar na classificação final nas eliminatórias. Mas, e aí eu tô falando no sentido meramente de classificar-se ou não. E não de ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, tanto faz. Não é esse o ponto. Mas no sentido de preparar um time, a eliminatória pro Brasil, ela já não representa, embora eu até já tenha falado sobre isso, não é normal o Brasil ter o desempenho que vinha tendo com o Tite em eliminatórias, no sentido de sobrar, de ter um aproveitamento altíssimo. Historicamente, o Brasil já teve outros períodos de muita dificuldade dentro da eliminatória. Inclusive com o Dunga, antes do Tite, ou se a gente lembrar as eliminatórias para 2002, o sufoco que foi. E aí eu tô me prendendo a esse formato atual de pontos corridos das eliminatórias, para nem entrar no que era antes, que aí o risco era maior mesmo. Mas enfim, a grande questão aí é o tempo que você tem para preparar um time. E aí eu concordo que não é o ideal. E que não é o ideal você perder 1 ano e meio. Lembrando que dessa vez o ciclo é menor, porque a Copa do Mundo no Catar foi no fim do ano. Então não são 4 anos entre uma Copa e outra. E sim 3 anos e meio. E o Brasil está abrindo mão do primeiro ano e meio, se a gente pensar que o Ancelotti assume no meio de 2024. E muito provavelmente nem é exatamente no meio, porque tem Copa América, mas a temporada europeia acaba a dias do início da Copa América. Então a gente estaria falando do pós-Copa América para o Ancelotti. Mesmo assim, acho que tudo bem. Primeiro porque a Copa América não recebe tanto apelo como uma Euro, por exemplo. E segundo, até se a gente for fazer essa comparação, não do nível técnico, mas é muito comum que seleções europeias usem a Euro para início e fim de ciclo, né? Na Europa o ciclo não é de 4 em 4 anos e sim de 2 em 2 anos, porque você tem uma Euro importantíssima, pesadíssima no meio do caminho. Então é normal que os ciclos tenham 2 anos e aí você pode tomar essas decisões no fim de uma Euro e não no fim de uma Copa, necessariamente. Então é muito comum a gente ver seleção europeia, importante inclusive, chegando à Copa do Mundo com um treinador há 2 anos no cargo e não há 4 anos. Mas eu parto do princípio de que quanto mais tempo você tem num trabalho bem desenvolvido, é mais tempo para você preparar melhor um time. Então acho que sim, tem um peso você abrir mão de um período considerável, de 1 ano e meio, de um período de 3 anos e meio de preparação. Por outro lado, se a escolha é para um treinador de altíssimo nível, eu acho que vale a pena essa espera. Não por achar que o ciclo não vale nada, mas por achar que o ganho ao ter um cara desse nível vai compensar esse período. Desde que a coisa seja muito bem amarrada para que, já que não é o Ancelotti a comandar o Brasil nesse próximo ano, que seja algo muito bem definido no sentido de opções, de escolhas, de filosofia. Tudo bem, não vai ser o Ancelotti que vai fazer a convocação, não vai ser o Ancelotti que vai fazer, isso eu tô falando ali, aparecer na coletiva, não vai ser o Ancelotti que vai dar treino, não vai ser o Ancelotti que vai estar no jogo, mas seria importante que o Ancelotti estivesse como parte desse processo, ainda que não oficialmente. A partir de um intermediário, de alguém da confiança dele, que aparentemente é o que vai acontecer, mas que seja um caminho muito aberto, ainda que não abertamente falando, porque o Real Madrid não ia gostar disso, porque poderia pegar mal, e dá para entender todos os lados da história. Mas é importante que o Ancelotti, de alguma forma, faça parte desse início de projeto, ainda que seja só para falar, ó, tô de olho nesse jogador, gosto desse, vamos testar, vamos dar oportunidade para esses caras, porque eu pretendo montar um time a partir disso. Ou a ideia de jogo vai ser essa. Então vamos seguir por esse caminho para não desperdiçar completamente a data FIFA como tem acontecido. Porque se a gente pegar essas datas FIFA até agora, aquele jogo contra o Marrocos, agora essa data FIFA contra a Guiné, contra Senegal, você tem o Ramon ali, e não dá nem muito para julgar o que está acontecendo. Primeiro porque a convocação, você tanto faz o critério. O critério é pensando agora, era pensando na convocação do Marrocos, era pensando no Mundial Sub-20, é pensando numa seleção olímpica, é pensando em jogadores mais veteranos que podem dar casca a um grupo, ou é pensando em jogadores jovens que podem conduzir uma renovação. Como não tem o passo seguinte, ele acaba não validando nada do que foi feito anteriormente. Então eu acho que é tudo muito jogado, e é importante que o Brasil não deixe tanto tempo jogado, especialmente porque vai ter eliminatória pela frente. E de novo, batendo nessa questão do ciclo, eu já falei várias vezes também que eu não acho as eliminatórias fáceis no sentido de nível competitivo jogo a jogo. Elas são previsíveis no sentido de classificação final. Não é que os jogos sejam todos moleza, vai ser tudo fácil. Não, não é o caso. As eliminatórias sul-americanas são até muito competitivas quando a gente olha jogo a jogo. Só que numa classificação que agora tem 6 ou 7 vagas para a Copa do Mundo de 10 seleções, é evidente que esse novo formato de 48 seleções com mais vagas para cada um dos continentes, ele vai banalizar e muito o ciclo dentro de alguns desses continentes. Eu gravei um vídeo sobre isso também, falando sobre o impacto em cada um dos continentes, sobre como eu acho que o impacto não é grande na Europa, não é grande na África, mas o impacto é muito grande para o ciclo na América do Sul, é muito grande no ciclo na CONCACAF, é muito grande no ciclo da Ásia, porque você acaba
banalizando a competitividade ou o objetivo final. A facilidade para você atingir o objetivo final, ela aumenta muito. Então, se o risco para o Brasil ficar fora de uma Copa já era pequeno, com 4 vagas e meia, né, com o quinto indo para a repescagem, com 6 vagas e meia, de 10, o risco é quase zero. Então, nesse sentido, o ciclo foi banalizado pela própria mudança da FIFA para 48 seleções. O ciclo se enfraqueceu muito. Não significa que os jogos não tenham valor na formação de um time. Continuo achando que eles são importantes para o processo. Mas eu acho que isso acaba amenizando ainda mais esse tempo perdido da seleção brasileira. Então, de uma maneira geral, acho que o Ancelotti é um nome que vale a pena esperar pelo nível que tem, por fugir da regra do futebol mundial atualmente, que tem os principais treinadores nos clubes e não nas seleções. O Brasil passará, tendo o Ancelotti, a ter um dos melhores treinadores da geração do futebol mundial no comando da sua seleção, um cara que já conhece muitos desses jogadores brasileiros pelo trabalho e ajudou a desenvolver alguns deles no Real Madrid, no histórico dele, se a gente lembrar do Milan, por exemplo, foi um treinador extremamente importante. A condução pode não ter sido das melhores, mas eu entendo, desde que tenha um acompanhamento direto para definir um norte desde já, eu entendo que vale a pena. Minha única pulga atrás da orelha é, se nada disso é oficial, será que a seleção está resguardada em relação à mudança, a uma eventual mudança de opinião do Ancelotti? Porque a única coisa que veio na minha cabeça foi, ok, você pode ter um acordo verbal, só que um acordo verbal, ele não tem um valor, no sentido de você poder quebrar a palavra, mudar de ideia. E aí a gente precisa lembrar que o Real Madrid está passando por um processo de reformulação também. E que não é simples para o Real Madrid trocar de treinador. E que não é simples para o Florentino Pérez achar um outro conciliador que deixe tão à vontade e com tanta estabilidade num cargo tão difícil como é o comando do Real Madrid. E com um outro componente, que para mim é a maior pulga atrás da orelha. Se o Real Madrid contrata o Mbappé para 2024... será que isso teria um peso na tomada de decisão do Ancelotti de querer ficar, de estender o contrato, de abrir mão de comandar a seleção brasileira? Porque faz muito sentido na minha cabeça que o Ancelotti queira ir para o futebol de seleções, porque ele já está numa reta final de carreira. Ele já é um treinador veterano, muito provado, vitorioso e tudo, já ganhou o que tinha para ganhar no futebol de clubes. E você comandar uma seleção brasileira é uma honra gigante, é algo importante no currículo de um treinador também, embora, como eu já tenha falado, as seleções não estejam na primeira prateleira hoje do futebol mundial. Então, assim, faz todo sentido como reta final de carreira para o Ancelotti querer comandar a seleção brasileira. É diferente de um Guardiola nesse momento, para citar um caso. Por outro lado, se você pensa no Real Madrid, que tem jogadores que podem comandar uma base de elenco por muito tempo, e com a possibilidade de um Mbappé, eu tô falando possibilidade, a gente não sabe se ele vai ficar, se ele vai sair nessa janela, se ele vai sair no ano que vem, se ele vai renovar depois com o PSG, não dá para prever isso agora. Agora, se a gente pensar que o Mbappé pode assinar de graça, no cenário de hoje, no recorte de hoje, o contrato dele acaba com o PSG em 2024, ele já disse que não vai executar a cláusula de renovação por mais um ano. Isso significa Mbappé livre no mercado em 2024. O Real Madrid é o maior destino provável pela novela dos últimos anos. Um Real Madrid com Mbappé não seria algo para fazer balançar o Ancelotti? Esse é o único ponto que eu tenho dúvida e que eu espero que, e aí eu tô falando até do ponto de vista de torcer para que o Ancelotti seja o treinador da seleção brasileira, porque eu acho que seria uma atração e tanto, e que seria ótimo para o futebol brasileiro como um todo, ter alguém com essa visão, com essa experiência no cargo, não só pela seleção, mas também pelo eventual impacto que isso pode trazer para o futebol de clubes no Brasil. Esse intercâmbio é cada vez mais importante, com alguém de elite seria melhor ainda, mas eu tenho essa curiosidade, saber se de alguma forma alguma mudança de mercado poderia balançar essa decisão. Enfim, é um tema bem legal. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e se de fato o anúncio só vai vir lá no meio de 2024, porque aí vai ser mais um ano aí ouvindo a cada coletivo o Ancelotti sendo perguntado sobre seleção e falando, vou cumprir meu contrato. Ele falou isso aí nos últimos 6 meses, toda semana no Real Madrid. Pelo jeito vai mesmo, e até porque não faria sentido nessa altura já, nesse período entre uma temporada e outra, o Real Madrid ainda não ter procurado um outro treinador se o Ancelotti não fosse ficar. Então isso me parecia evidente, que o Ancelotti não sairia agora. Mas estou curioso para ver se isso realmente vai se confirmar em 2024, se o mercado trouxer novidades. Mas do ponto de vista de avaliação da escolha, acho ótimo. Do ponto de vista de condução, não é a ideal, mas acho que vale a pena. E você? Deixa aí seu comentário. Um abraço, até a próxima.